adiante diz assim: então veio a palavra do Senhor e me comunicou: o querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentará, nem chorará, e nem haverá te recorrer lágrimas de pranto, geme de dor, porém em silêncio. Não faça lamentações pelos mortos, como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante, a cabeça e as tuas sandálias aos pés, não cubra os teus rostos, e nem comas do alimento tradicional servido aos enlutados. Assim comunique aos raios do dia ao povo, e à tarde lhe a esposa faleceu. No dia seguinte fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Mais uma vez, para nós concluir esse versículo 18. E no dia seguinte fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Ele está dizendo: eu fui obediente em tudo aquilo que o Senhor me pediu. Podeis tomar o vosso assento nesta noite, já querendo agradecer ao nosso Deus por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor continua nos concedendo pela sua infinita graça e misericórdia. E uma das palavras que eu já ouvi aqui nesta noite, que eu guardei, foi que o culto, ele é individual. Cada um apresente o seu culto melhor para o nosso Deus. Enquanto nós estamos adorando, se movimentando, o nosso Deus está movendo o céu em prol das nossas vidas. Quando nós vamos para Lucas 17, a gente encontra uma parábola dos 10 leprosos. E a Bíblia diz que quando eles se apresentaram para Jesus, eles disseram: tenha misericórdia de nós, mestre. E a Bíblia diz que Jesus disse: vai ao templo e se apresente aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles indo no caminho, eles foram limpos. Eles indo no caminho, eles receberam o milagre. Enquanto você veio para cá, se movimentando, vindo no caminho, o céu já está trabalhando em prol das nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor já está trabalhando em prol das nossas vidas. Não precisou de chegar no templo, aleluia. O que precisou foi somente crer na palavra de Jesus, e o milagre aconteceu para a glória de Deus. Aleluia! Então, meus queridos, enquanto nós se movemos, o céu também se move em prol das nossas vidas. Se nós parar, o céu para. Observe que no Antigo Testamento era assim: quando o povo marchava, o sol caminhava com eles. Quando eles paravam, tudo parava. Mas quando eles começavam a marchar, a nuvem também começava a acompanhar juntamente eles também. Também para o nosso dia de hoje não é diferente. Enquanto você marcha, enquanto você caminha, o céu de glória também vai estar se movimentando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, disse o profeta Neemias que a nossa alegria é a força do Senhor. Então nós estamos aqui não porque a força veio de nós mesmos, mas porque veio do Todo-Poderoso. Quantas lutas nós passamos durante a semana, quantas batalhas você enfrentou
mas é mais do que um vencedor, para a glória de Deus. Não desista do chamado de Deus. Aleluia! Não volte para trás. Executa aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Observa que, quando eu falo de Neemias, quando nós vamos para o capítulo, vou voltar para cá no texto que eu li, fique tranquilo. Quando nós vamos para o capítulo de número 6, o versículo 3, a Bíblia diz que foi só Neemias começar a levantar os muros, apareceu os Tobias e os Sanbalate. Mas ele termina dizendo: mas como eu posso descer? Porque se eu descer para atendê-lo, a obra cessa, a obra para. Quer dizer, o que é que nós extraímos desse texto? É só nós começar a colocar a mão no arado. Os Tobias vão se levantar e vão dizer: se eu tivesse aí, eu fazia melhor, estava sendo melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não para, porque aquele que te chamou, aquele que confiou, aquele que começou uma boa obra em você, ele é fiel para terminar naquele último dia, para a glória de Deus. Então não dê ouvido os Sanbalates, os Tobias, continua levantando a mão, continua com a mão no arado, porque quem te chamou, ele é fiel para concluir a obra em você, em nome de Jesus. Não desista, meus irmãos. Continua crendo no teu chamado para a glória de Deus. Queridos irmãos, o texto em que nós lemos, observa que sempre tenho dito e vejo que é um dos chamados mais difíceis. O termo de profeta é de Ezequiel. Deus vai usar ele de várias formas, para ele ficar tantos dias de boca aberta, para ele ficar deitado de um lado tanto dia, depois do outro lado. Então é muitas coisas, mas tudo isto Deus estava trabalhando e mostrando algo para a nação. E aqui no texto em que nós lemos, Deus disse: eu vou tirar a alegria dos teus olhos. Vou tirar, Ezequiel, a alegria dos teus olhos. Quem era a alegria dos olhos dele? Era a própria esposa. Ezequiel, de manhã tu vai pregar, tu vai para o templo, tu prega no templo, mas quando você chegar tarde, a esposa vai estar morta. E observe que no texto em que foi lido, Deus dizia: mas você não vai fazer nenhum luto, você não vai chorar, você não vai receber alimento do povo que vão se compadecer, vão chegar até aquele alimento, porque é costume do judeu fazer isto. E qual era a mensagem que Deus estava passando para a nação? Em Deus
mas Ele está voltando. Em termos de tudo isso aqui, o que eu quero nesta noite trazer para nós homens, varões, homens de Deus, que diante da esperca do que já aconteceu, mas se permaneceu firme diante de Deus, pregando a palavra, não recuando, mas fazendo aquilo que o Senhor o chamou. Aleluia! Quem sabe muitos brilhos dos nossos olhos já foram tirados, mas a missão continua dentro de nós. A missão vai continuar dentro de nós. Eu não sei qual foi o brilho que você perdeu, mas a missão continua dentro de você. E você sabe que você não pode parar, como disse Jó: no caminho em que eu estou, ele não tem volta. Eu não posso mais voltar para trás. Então é seguir para frente. Segue para frente. Prega a palavra. Vai achando, vai fazendo a obra, porque aquele que te chamou, ele é fiel para a glória de Deus. Muitos ministros hoje continuam pregando, mulheres continuam se pregando, enquanto enfrentam lutos, porque aqui Deus conhece cada um de nós, o que nós estamos passando, o que você está passando, mas continua adorando ao Senhor. Continua enfrentando os abandonos, as perdas, não porque são insensíveis, mas porque a voz profética, ela não pode ser abafada pelas lágrimas humanas. A voz profética de Deus, ela não pode ser abafada, calada, em termos de qualquer circunstância humana. Foi isso que Deus falou para ele: não chora, mas permanece de pé, enquanto ela está morta, mas pregue a palavra. É isso que Deus quer de nós. Não se curva, Ele sabe o que está fazendo, aconteça o que acontecer, Ele é perito em restituí-lo aquilo que nós estamos perdendo, ou que já perdeu, para a glória de Deus. Que nada desta vida venha querer calar a voz profética que está dentro de nós. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem o cristão. Às vezes não tem nada, mas ele é feliz. Às vezes passa os anos de baixo e tem gente: eu não entendo, rapaz, porque tu ainda está de pé, porque está vivo. A voz profética de Deus, aleluia, ela fala mais alto do que qualquer circunstância na nossa vida. O Senhor está dizendo para muitos ministros: eu conheço as tuas perdas, mas ainda eu preciso da tua voz. Eu conheço as tuas lágrimas, conheço o peso da tua cruz, mas eu preciso da tua voz. Eu preciso de você. Há muitas almas precisando da tua voz. Há muitas almas precisando de você. Que nenhuma dessas percas que foi arrancado de nós venha calar o chamado de Deus, a missão de Deus. Ele está voltando, aleluia. E aquilo que é para você fazer, faça antes que seja tarde demais. Aleluia.
Aí a Bíblia diz que ele pede para pregar para os 5 irmãos deles, que ainda estavam aqui na terra. E hoje, há muitos de nós levamos as coisas com brincadeiras. Uma coisa que eu aprendo muito também, o que é o inferno, irmãos, não estou fazendo medo, não. É na passagem dos Gadarenos. Sempre digo que a nossa casa, o nosso lar, ele pode ser feinho, seja de palha, coberto de lona, mas se nós passarmos um dia fora dele, nós temos saudáveis, porque é nosso. Aí a Bíblia diz que quando o Senhor expulsa aqueles demônios daqueles povos, a Bíblia diz que eles vão fazer um clamor. É a Bíblia que diz, para que Deus não mandasse eles voltar para a casa deles. Agora imagina se lá era o lar deles, eles achavam ruim, não queriam ir para lá. Imagina o ser humano. Mas Deus preparou o céu de glória para você. Há um céu de glória te esperando. Há uma rua que lá não vai ter buraco, lama, é rua de ouro. Aleluia! Que o recado de Deus continue aceso e ativo dentro do nosso coração. As internet estão cheias de mentira, dizendo que Jesus não vai voltar. Mas quem prometeu foi ele, João 14. Ele disse que ia para o Pai, aonde ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou nos ter dito: eu vou vos preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É a promessa dele. Ele está voltando para a glória de Deus. Então, querido, Ezequiel não protestou. Ele prega amanhã e a sua esposa morre. À tarde também ele volta a pregar. Mas em momento algum a gente vê ele reclamando e perguntando e questionando. Por quê? Ele até poderia dizer: mas o que a minha esposa tem a ver, Deus, com a morte da nação? Ele poderia ter dito, mas ele se manteve calado. E no versículo 18 ele encerra e dizendo: eu fiz como o Senhor mandou. Fica de pé nesta noite.